Boa tarde, pais. Boa tarde, alunos do Colégio Atual, oitavo ano A e B. O assunto hoje são expressões algébricas. E as expressões algébricas são aquelas expressões que indicam operações matemáticas que contêm letras e números ou somente letras, certo? Por exemplo, ó, pessoal, a área de um quadrado. A área de um quadrado é base vezes altura. Área é a base vezes a altura. Isso é uma expressão algébrica, certo? Que contém apenas letras. Mas se eu quiser saber qual é o perímetro do quadrado, o perímetro do quadrado é a soma de todos os lados. Então aqui, ó, eu tenho B aqui, e tenho H aqui e H aqui. Então o perímetro, no caso, é nesse retângulo aqui, vai ser 2 vezes B mais 2 vezes H, certo? Vai encontrar o perímetro. Se fosse de um quadrado, se fosse o perímetro do quadrado, o perímetro do quadrado vai ser 4 vezes o A, o B, 4 vezes B, porque no retângulo tem áreas diferentes, mas o quadrado, os 4 lados são iguais, certo? Então, se aqui for B, aqui também é B, e aqui também é B. E aqui em cima também é B, tá certo? Diferença entre quadrado e retângulo é que o quadrado, os 4 lados são iguais, no retângulo não. Certo? Olha uma outra expressão algébrica aqui, ó. O dobro de um certo número, 2 vezes x. Uma outra expressão, o dobro de um número elevado ao seu quadrado. O dobro de um número somado ao seu quadrado. Somado ao seu quadrado. Certo? Isso aí a gente vai ver mais na frente, tá bom? E o que é que acontece também? Ó, é possível que a gente encontrar o valor numérico de uma expressão algébrica. O que é necessário para isso? Para isso é necessário apenas atribuir valores às variáveis, certo? Vamos por exemplo desse triângulo aqui, ó. Se eu tenho um triângulo de base 12 e altura 10, e eu sei que a expressão algébrica para encontrar o triângulo é base vezes altura dividido por 2, é só eu atribuir esse valor numérico, certo? Quem é a base? 12. Quem é a altura? 10. 12 vezes 10 são 120. E 120 dividido por 2 são 60. Agora vamos lá, ó. Alguns exemplos de expressão algébrica. O quadrado de um número. O quadrado de um número é esse número elevado a ele mesmo. Assim, ó. Eu digo o quadrado de x. Ó, lembrar que aqui é o quadrado de x. E o dobro de x é 2 vezes x, certo? Isso aqui é o quadrado. E aqui é o dobro. Totalmente diferente, certo? Agora aqui, ó. Eu tenho o quadrado de x adicionado ao dobro de x para x igual a 5. Ó, olha a diferença. E eu agora, para me encontrar esse valor numérico, aonde tem o x, eu vou colocar 5. O quadrado de 5 mais o dobro de 5. Certo? Quanto é o quadrado de 5? 5 vezes 5 são 25. E quanto é o dobro de 5? 2 mais 5, 2 vezes 5 são 10. Então, 25 mais 10, 35. Então, ó, tem que estar sempre atento nas expressões para não se enganar, certo? Vamos aqui alguns outros exemplos, ó. Eu tenho o triplo de um número somado a 8.
Se é o triplo, 3 vezes, somado a 8. A raiz quadrada de um número x, ó. A raiz quadrada de um número x. Se fosse raiz cúbica, teria o 3. Se fosse raiz quarta, teria o 4. Mas o quadrado é o 2, mas não é necessário colocar. Tá bem? Ó, o dobro de um número y dividido por 3. O dobro de um número y, dobro de y, dividido por 3. Ó, 40% de P. 40% de um número P. 40 dividido por 100 de P. Quando a gente fala de, está falando em multiplicação. Agora vamos aqui, ó, dar alguns exemplos de valor numérico, certo? Eu tenho aqui, ó, 5x menos 2y para x igual a 3 e y igual a 4. A única coisa que eu vou fazer, ó, x não é 3, eu coloco 3. Coloco aqui o 3. No lugar do x, coloco o 3. Y não é 4, no lugar do y, eu coloco 4. Quantos são 5 vezes 3? 5 vezes 3 são 15. E 2 vezes 4, 8. 15 menos 8 são 7. Olha um outro exemplo aqui, ó. A ao quadrado menos 2b. Para A igual a 5 e B igual a 8. Aonde tem o A, eu coloco 5. Aonde tem o B, eu coloco 8. Ó. 5 ao quadrado são 25. 2 vezes 8 é 16. 25 menos 16 são 9. Então, encontrar o valor numérico de uma expressão algébrica é simplesmente substituir as variáveis por números. Eu tenho aqui, ó, m ao quadrado mais y ao quadrado, ó, m ou y ao cubo, m igual a 4 e y igual a 2. Onde tem m eu botei 4, onde tem y eu botei 2. 4 ao quadrado são 4 vezes 4, que são 16, e 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, multiplicação de 2 3 vezes, que dá 8. 16 mais 8 são 24. Um outro exemplo aqui, ó. Uma raiz quadrada de A para A igual a 64. Quando a gente fala em raiz quadrada, a gente tem que lembrar que a raiz quadrada ela é o inverso da potenciação, certo? Ó, raiz quadrada de A para A igual a 64. Então, é a raiz quadrada de 64. Qual é o número que vezes ele mesmo dá 64? São 8. Assim, ó, pessoal. Eu pego a raiz quadrada de 64, que eu posso reescrever dessa forma aqui, ó. 8 ao quadrado, que dá 64, certo? 64 pode ser reescrito dessa forma. E o que é que acontece? A raiz quadrada aqui tem um quadrado. A partir do momento que eu posso eliminar esse 2 com esse 2, a raiz quadrada de 64 é 8. O que sobrou foi 8, tá certo? Vamos lá, ó. Y ao quadrado mais m dividido por n para y igual a 3, ó. Y, onde tem y, eu vou colocar o 3. M é 10 e n é 2. Onde tem m eu vou colocar 10, onde tem n eu vou colocar 2, ó. Então, 3 ao quadrado dá 9 e 10 dividido por 2 dá 5. 9 mais 5 são 14. É apenas isso, não tem nada de dificultoso, é só atenção. E uma coisa que pega muito vocês aí é que vocês não prestam muita atenção aos sinais. Quando tem adição, a gente soma. Quando tem subtração, a gente vai diminuir. O sinal está ali para justificar o que vai fazer, ó. 25 menos 16. Vocês se atrapalham e simplesmente colocam 25 mais 16. Não prestam atenção ao sinal. O sinal está aí para ser seguido, tá certo? Então, obrigado. Boa tarde.